A situação do Bahia na tabela é bem complicada, né? Porque ele é o 16º colocado e o Cruzeiro, 17º, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 2 jogos a menos. O que significa que, na prática, o Bahia não depende só de seus resultados para escapar do rebaixamento. Se o Cruzeiro vencer todos os jogos que tem, empatar com o Vasco e vencer os outros, se o Vasco, esse empate com o Cruzeiro e ganhar os seus jogos, o Vasco tem um jogo a menos que o Bahia, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Bahia não vai depender de tropeço desses times aí, não basta só fazer a parte dele não, tem que torcer. E aí eu olhei essa questão na tabela e fiquei pessimista com relação ao Bahia escapar desse rebaixamento. Estava achando que o caminho era a Série B para o Bahia. Mas hoje, olhando aqui, dando umas vasculhadas na internet, eu vi uma possibilidade de fazer simulação de resultados. E aí fiz a simulação de todos os jogos que restam para terminar a Série A do Campeonato Brasileiro. Fui colocando os palpites que eu achava, na lógica, usando a lógica. Futebol nem sempre tem lógica, mas é palpite. Eu achava tal time vai dar 1-0 e aí ia botando lá. Quando eu terminei de dar todos os palpites e fui olhar a tabela de classificação, que surpresa boa que eu tive. Pelos palpites que eu coloquei, o Bahia termina o campeonato em 13º lugar. Isso mesmo, não tem rebaixamento, ele termina em 13º, com 45 pontos. Aí eu fui olhar quais foram os resultados que eu botei para os jogos do Bahia. E vi lá, Bahia e Corinthians, eu botei o Corinthians ganhando, 2-0. Bahia e São Paulo, aí eu botei a vitória do Bahia, 1-0, o jogo é aqui na Fonte Nova, o Bahia tem que ganhar, dá para ganhar esse jogo. Bahia e América Mineiro, dá para o Bahia ganhar, o jogo é fora, América Mineiro já rebaixado, pensando na próxima temporada. E Bahia e Atlético Mineiro, aqui na Fonte Nova eu botei um empate, 1-1. Poderia até ter colocado uma vitória do Bahia, que não seria nada demais, mas coloquei um empate. O fato é que o Bahia, esses 4 adversários do Bahia, ninguém está brigando por mais nada. Ninguém briga por título, ninguém briga para não cair. E até vaga de Libertadores para esses times aqui tá bem difícil. Então o caminho do Bahia não é um caminho difícil. Vamos ver o caminho dos concorrentes do Bahia. O Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 2 jogos a menos. Ele pega o Fortaleza fora de casa. É difícil, mas é um jogo que dá para o Cruzeiro ganhar, porque o Fortaleza, depois que perdeu a decisão da Sul-Americana, tá ladeira abaixo. Vasco, dentro de casa, um confronto direto, o que é bom para o Bahia. Goiás, confronto direto fora de casa, bom para o Bahia. Aí depois ele pega Atlético Paranaense, Botafogo, que briga por título, e termina pegando Palmeiras, brigando por título também. Então o caminho do Cruzeiro tem 2 times que brigam por título e 2 times que brigam contra o rebaixamento. É um caminho bem mais complicado do que o caminho do Bahia. Vamos seguir em frente. O Vasco tem um jogo a menos que o Bahia. Ele pega o Cruzeiro fora de casa, confronto direto. Depois ele pega o Atlético Paranaense, fora de casa também, um adversário difícil, na Baixada, o Atlético é sempre o Atlético. O Corinthians em casa, um adversário que dá para ganhar. Aí depois pega o Grêmio fora de casa, o Grêmio brigando por título ou por vaga na Libertadores, e o Bragantino em casa, Bragantino brigando por título ou por vaga na Libertadores. Então o caminho do Vasco, ele tem um time que está brigando para não cair, que é o Cruzeiro, e 2 times que estão brigando por título. É um caminho também difícil. Aí o outro concorrente aí dessa parada, que é o Goiás. Ele pega o Cruzeiro em casa, um confronto direto, e depois pega o Grêmio, brigando por título, Libertadores, Fortaleza e América Mineiro. Os 2 jogos tá aí tranquilo, mais fácil. Mas ele tem um Cruzeiro, que é um confronto direto, e o Grêmio, que é um time brigando pelo título. Então, olhando os jogos que faltam, desses 4 times que, na minha opinião, estão brigando para escapar dessas 2 vagas que restam do rebaixamento, o caminho do Bahia é o menos árduo, é o menos difícil. O Bahia precisa, o que ele precisa é ajustar o time. E para isso, sagrada folga dada pelas datas FIFA. O Bahia só volta a jogar no dia 25. São 13 dias entre o último jogo e o próximo jogo, o que dá tempo de Rogério fazer alguma coisa. Agora, uma preocupação que eu tive, quando eu vi Rogério na coletiva reclamar de cansaço do time do Bahia, isso me preocupa. Isso era desculpa de Renato Paiva,
Porque cansado todos os times estão. Ou não? O Atlético Paranaense jogou menos que o Bahia? O Cruzeiro jogou... O Cuiabá, que o Bahia perdeu na Fonte Nova, jogou menos que o Bahia? Viajou de lá do Mato Grosso para cá e chega descansado e o Bahia que estava em casa estava cansado? Essa desculpa não, Rogério. Espera aí. Vamos lá. O time jogou mal, o time não está se encontrando, a carruagem virou abóbora, como eu falei na segunda-feira, né? Que o Rogério entrou, ganhou 3 jogos seguidos, aí o time foi lá para cima, 12º, mas depois o time foi ladeira abaixo, está sendo ladeira abaixo. E aí tem que dar um freio nessa ladeira abaixo, parar de cair e voltar a subir. E para parar de cair e voltar a subir, não é com desculpas, não é reclamando de cansaço, porque em final de temporada todos os times estão cansados. O Bahia, nesse segundo semestre, só disputou o Campeonato Brasileiro da Série A. Teve time aí disputando Sul-Americana, disputando Libertadores. E o Bahia só o Brasileiro da Série A. Como é que o Bahia está mais cansado que os outros? Por que isso? Essa desculpa não, Rogério. Vamos botar esse time para jogar de novo. Você já botou. Você provou nos seus jogos iniciais que você pode consertar esse time do Bahia. Então é voltar àquela pegada e parar com desculpa. Desculpa não leva a nada. Pela tabela, inicialmente você olha, a situação do Bahia é crítica, mas depois, quando vai ver o caminho do Bahia, o caminho do Vasco, o caminho do Cruzeiro, o caminho do Goiás, vê que o Bahia tem como escapar desse rebaixamento sim. O que precisa é ajustar o time. Rogério saber o que é que ele vai colocar em campo. Rogério, muitas vezes, ele se prende em uma ideia, todo treinador é assim, né? Ele tem a sua ideia de jogo e ele se prende nela. E demora de mudar, demora de perceber que aquilo não está dando certo. Isso é que tem que ser agilizado, botar esse time para jogar.